Olá, Jales. Olá, região. Estamos no nosso terceiro programa do Politicando. Hoje recebendo o ex-prefeito Flávio Prandi Franco, o Flá, daqui de Jales. Luigi, quer fazer as suas condolências? Olá, pessoal de Jales. Olá, você que assiste o Politicando. Hoje nós temos o prazer de receber o ex-prefeito de Jales, Flá, mais um convidado aí nosso para o Politicando, tá? Aproveito a oportunidade para convidar você, prefeito, você, vereador, você que exerce alguma atividade política de uma forma geral, a vir aqui conversar com a gente, participar de uma entrevista, tá bom? Deixo aí essa questão do convite aí, em aberto para todos vocês. Flá, obrigado por ter vindo, é uma honra te receber aqui. Um prefeito de uma cidade que é tão importante para mim, que é Jales, e que exerceu um papel muito positivo para a comunidade como um todo, pelo que eu pude ver, mesmo não estando aqui, mas estudando um pouco sobre o assunto, tá? Parabéns pela entrevista aí, Cizico, mais uma vez, trazendo uma grande figura política aqui para a gente conversar. Forte abraço a todos vocês e a gente continua se vendo aí no Politicando. Vamos lá, Flá. Fiz uma breve pesquisa aqui da sua vida. É, Flávio Prandi Franco, nascido em Jales, em 3/10/1968. É casado com Glauciane Pontes Helena Franco e tem dois filhos, Luiz Eduardo e Arthur. Graduou-se em zootecnia pela Universidade de Marília e fez pós-graduação em gestão ambiental pela Universidade Federal de São Carlos. Atuou em área enquanto funcionário da Secretaria Estadual da Agricultura, como zootecnista no programa de Pecuária Leiteira, gerado pelo CAT de Jales. Flá já atuou como assessor parlamentar do deputado federal licenciado, foi secretário da Habitação no governo Rodrigo Garcia, também foi diretor do programa Viva Leite da Secretaria de Desenvolvimento Social em 2013, depois assumiu a coordenadoria de desenvolvimento regional e territorial da mesma secretaria no mesmo, no mesmo ano. Foi gerente regional da CDHU, da Secretaria da Habitação. No campo da atuação política, foi vereador em Jales de 2001 a 2004 e candidato a prefeito de 2004 a 2012, sendo o segundo mais votado em ambas as eleições. Atualmente ocupa o cargo de assessor técnico do gabinete do deputado Carlão Pignatari. É isso mesmo? É assessor técnico? Isso mesmo, é assessor, né? Uhum. Assessor parlamentar. Ô, Flá, além de político, quem é o Flávio Pessoa? O Flá é uma pessoa simples, que gosta de trabalhar na política e já cumprimentando você, um abraço ao Luigi, que fez aqui no início Na nossa abertura? a nossa abertura. E o Flá, essa pessoa é um servidor público realmente. Eu, desde os primeiros dias, antes e depois da faculdade, eu sempre fiquei voltado para essa coisa de servir, de cuidar, de trabalhar com as pessoas, e depois veio a questão política de eleição, e aí trabalhando sempre na área pública, com o Rodrigo, só uma correção, você falou que eu fui secretário da habitação do governo Rodrigo, não, Rodrigo. eu fui gerente da habitação quando o Rodrigo era o secretário estadual da habitação. E eu fui gerente regional do CDHU Rio Preto e Araçatuba, só para esclarecer. Mas é uma pessoa simples, de hábitos simples, que gosta de conviver com as pessoas, de visitar os pontos da cidade, de conviver com o dia a dia dos que mais precisam e sempre me dedicando à causa pública. Ô, Flá, como é que foi a sua infância em Jales? Como que desenvolveu? Como que era o Flá Pessoa na sua infância? É um amigo de cidade pequena como a nossa, todo mundo conhece todo mundo, as famílias, as amizades, as brincadeiras nas ruas, sempre muito saudável. Jales sempre foi um prazer, era muito gostoso morar em Jales, sempre, gostei de viver na minha cidade. Estudei no DOC, no deputado Oswaldo Carvalho, estudei no Eufli Jales, e só no último ano que eu fui jogar basquete, fui, estudar no Anglo, por conta do basquete, que eu já jogava desde
de muito novo já praticando esportes, no clube do IP, ou seja, nós temos histórias maravilhosas da nossa cidade, os carnavais no Jales Clube, no IP, então Jales sempre foi uma maravilha para morar. E o primeiro emprego, Flá? Primeiro emprego foi em 87, no Sindicato Rural de Jales, presidente o senhor José Candil. Tá Um lá até grande hoje. prazer estar lá até hoje. Eu vi uma matéria, inclusive, esses dias com a Secretaria da Agricultura e vi o senhor José Candil. Foi É um grande publicado até prazer. pelo o O agora, secretário Ademir Ademir Molina. Molina, isso mesmo, é. Exatamente. Ô Flá, como é que surgiu o político Flá nessa história toda? Surgiu depois que eu vim, a primeira candidatura minha foi em 96. Depois que eu cheguei da faculdade, formado já em 95, que foi minha formatura, eu vim para Jales e Jales está vivendo um momento político importante, que era a eleição quando o Rato foi candidato a prefeito, e o Rato era um fenômeno na época, né, muito popular, no entanto ganhou a eleição. E naquele ano de 96, meu pai, que era o coordenador da campanha do Pupim do Garça, me chamou e falou: "Olha, nós precisamos de gente jovem para ser candidato na chapa com o seu Pedro Pupim e com o Garça". 2 pessoas que eu respeito, admiro, que têm história na cidade. Eu falei: "Não, pai, tudo bem". Então ali foi o primeiro desafio, já foi era difícil, porque eu trabalhava já, eu estava trabalhando nesse período nas propriedades do deputado, que não era deputado, já tinha deixado de ser, o deputado Aires da Cunha, ele tinha deixado de ser deputado, estava nos empreendimentos, eu trabalhava aqui nas propriedades aqui no Mato Grosso do Sul, e aceitei o desafio de ser candidato a vereador aqui na cidade, e naquele momento nós batemos na trave, quase nos elegemos, mas não deu. E em 2020 voltei a ser candidato. Ô Flá, até uma colocação aqui, por várias vezes eu já vi, presenciei o Flá rondando bares, rondando lugares que estão pessoas simples, pessoas humildes. O Flá é isso? É isso, é exatamente isso, é o que eu gosto de fazer, de ir nos mercados, ir nos estabelecimentos comerciais da cidade, conviver com os amigos que tem em Jales, com as pessoas simples, com as pessoas que os empresários, com o pessoal das entidades, principalmente. Participei da vida de todas as entidades, Santa Casa, a PAI, Lar dos Velhos, eh, tudo que tem em Jales, que tem, causa justa, eu participei. Dos grandes eventos que a cidade produziu, eh a frequentar os bares, a frequentar as praças, a frequentar as escolas, ou seja, eu sempre participei da vida de Jales, que é o meu estilo realmente. Por isso que a política se encontrou, na verdade, a candidatura com o estilo de vida, se encontrou e nós viramos candidato, tanto em 96 e aí 2020 nós fomos muito bem votados, um dos primeiros, na votação de vereador, e aí iniciou esse processo todo aí de história política. Você já citou aí a parte do vereador, mas como era o vereador Flá? O vereador Flá, ele seguia algum contexto? Porque era o José Antônio Caparrós, né, o prefeito da época. Como é que era o vereador Flá? Na verdade, nós nos elegemos naquele período em 20 para iniciar o mandato em 21, nós nos elegemos com o Guiço prefeito, Caparróes de vice-prefeito. E nós tivemos aquela tragédia com apenas 10 meses, né, o Guiço morreu. Eu até disse ao Parini que eu presenciei a tragédia É. toda. Eu ajudei a virar o carro. Acho que eu não tinha nem Não, comentado com você sobre não isso. e não. Eu fui uma das pessoas que ajudou. Eu E estava eu no ônibus vindo de Fernandópolis, e aí a gente saiu todo mundo do ônibus e eu vi uma o tragédia, né. foi E o Guiço num momento lamentável. importante da cidade, numa história importante, tinha voltado, já tinha sido prefeito, tinha saído com alguns problemas, e aí volta, numa esperança muito grande, e voltou bem, e eu fui o vereador do grupo do Guiço mais votado. E ali nós começamos já uma certa liderança, daquele grupo. E na Câmara eu era mais ou menos o líder do governo, e não tinha, assim, determinado líder, mas eu exercia esse papel de liderança, e o Guiço veio a falecer, o seu Caparróes assumiu, também teve o falecimento do seu Caparróes, então foi um ano muito conturbado, nós tivemos uma eleição indireta, naquele período, a decisão,
caiu sobre os vereadores que escolheram o terceiro prefeito daquele mandato, que veio a ser o seu Hilário Pupim, que era vereador, e naquele momento teve uma disputa ainda, o Garça e o João Carlos Altomare saíram candidato, e o Hilário e o doutor Mauro Suetu, vice-prefeito. E quem decidiu aquela eleição foram os vereadores, numa votação indireta, pela primeira vez em Jales. E aí nós tivemos a decisão, o senhor Hilário ganhou a eleição, e mas foi um mandato difícil. A perda de 2 prefeitos não é fácil, são 3 prefeitos no mandato de 4 anos, foi muito difícil realmente. Mas na sequência já veio, 2004, que eu decidi pela candidatura a prefeito. Não quis ser candidato à reeleição, teria uma reeleição, acho que tranquila pelo que eu, fiz no mandato, num mandato difícil, porém nós tivemos muitas conquistas naquele período, e eu resolvi ser candidato a prefeito já em 2004. Vou falar dentro desse contexto aí, eu peguei um trechinho do É. Jornal de Jales, publicou em 4 de setembro de 2022. Meritocracia. As milhares de pessoas que viram o vídeo puderam perceber que o ex-prefeito tomou um cuidado de calibrar a fala, referindo-se à conquista que sempre teve no plural, usando expressões como nossa conquista, conquista da nossa população, evitando assumir a paternidade da obra, certamente para não passar a impressão de soberba, mas, de passagem, aproveitou para relembrar de todas as conquistas do seu mandato, como revitalização do Centro Cultural Doutor Edílio Ridolfo e da Praça Doutor Eufli Jales, entre outros. Qual foi a maior conquista do Fla dessas todas aí? É difícil de eleger a maior, porque nós tivemos um mandato muito interessante. Como eu fui candidato único, existiu uma dificuldade muito grande naquele momento. A cidade estava com problema financeiro, com problema de infraestrutura, e eu fui candidato de todos os partidos. Então eu tinha que entregar uma cidade melhor e uma cidade sem dívidas. Muita Esse gente era o não sabe, Flá. desafio. É. Muita gente não sabe, mas como era a prefeitura? Como você pegou a Muita prefeitura? situação financeira, tinha 5 folhas de pagamento, folha de pagamento não, 5 mensalidades do pessoal do lixo, pessoal da merenda, estava difícil realmente o período. O Pedro Calado assumiu numa situação da cassação da ex-prefeita Nice e vinha já recuperando, mas a situação era ainda de muita dificuldade financeira. E ele fez um pequeno pequeno ajuste e nós tivemos que implantar uma grande recuperação dessa questão financeira e também da infraestrutura. Mas no meu mandato, só para você entender, nas maiores dificuldades que nós passamos no mandato, ainda nós instalamos o poupa-tempo, nós instalamos a Defensoria Pública da União, nós instalamos, transformamos a cidade em MIT, é um município de interesse turístico, e isso nos traz recurso todos os anos para o município da cidade, para a cidade de Jales. Então, se transformar em município de interesse turístico foi uma grande Isso vem vitória. até hoje, Flá, esses Vem, recursos? todos os anos, Então foi todos os anos. graças ao prefeito Flá isso. Sim. Então, MIT, aí instalamos 5 unidades novas de saúde, 2 creches novas no município e fizemos uma grande parte da recuperação do asfalto e aonde era terra. O Distrito 1, Distrito 3, o Parque das Flores, ou seja, muita coisa foi feita naquele período, um período difícil, não como hoje, que hoje vem mais recursos do governo do estado, do governo federal, naquele momento era mais difícil, mas nós conseguimos implantar um ritmo de recuperação, tanto da estrutura da cidade, a instalação de novas conquistas, de novas regionais, vamos dizer assim, e também avançar na questão do desenvolvimento. Adquirimos o espaço para o 4º distrito, que está lá quitado, pago, pronto para ser investido, para nós termos a expansão do E desenvolvimento da não houve até cidade. hoje. Até hoje não, mas está lá com a estrutura tranquila, de propriedade do município. Ou seja, teve muita coisa que foi feita, mas o principal, aí veio também a pandemia, que era um momento de crise, um momento o mundo passando por aquela crise de saúde, nós tivemos que reduzir todas as despesas, isso de uma certa forma, diminuiu as despesas com educação, com transporte, só voltado para a saúde, e aí nós conseguimos equilibrar o caixa e entregamos numa condição bem
bem favorável do que recebemos. Lógico que todo mundo tem dificuldades, mas nós conseguimos recuperar a malha, recuperar as novas conquistas e a conquista do viaduto, por exemplo. O viaduto foi uma luta que vários lutaram pelo viaduto, porque desde a da fundação de Jales a gente discute essa questão do viaduto. Mas, de fato, foi uma conquista do nosso mandato. Nosso mandato, nosso que eu falo, teve participação do Parini, que lutou para Ele disse vir, isso no programa. teve o doutor Pedro, que também insistiu para que tivesse a instalação, mas Deus quis que nós tivéssemos, no momento da convocação da grande reunião no Tribunal de Contas, e eu, como presidente da AMA, pude trazer a notícia para o povo de Jales que nós teríamos de fato, e a partir daquele momento a gente tinha conquistado. A gente que eu falo é a população, porque eu estava na liderança do povo de Jales naquele período e quem conquistou isso foi o povo de Jales. Isso foi uma vitória da nossa Ô população. Flá, aliás, você falando agora sobre presidência da AMA, quando você foi presidente da AMA, você foi convocado em Brasília, no Tribunal de Contas. Exatamente. Por que que houve agora uma mudancinha com relação à atual gestão, o atual prefeito de Jales também é o presidente da AMA. Sim. Por que que ele não foi para Brasília e o Flá foi para Brasília aquela época? Na verdade, naquela época, o tribunal me convocou, na verdade, porque tinha um painel para discutir a história da renovação, com a antecipação da Você foi como renovação. prefeito ou foi como presidente da AMA? Prefeito e presidente, mas eu falei lá como presidente da AMA, porque na verdade não está em jogo só a instalação dos viadutos de Jales. Nós estamos falando de toda a malha paulista que vai de Rubinéia até o Porto de Santos. Esta malha paulista que passa dentro da nossa cidade, que é a linha férrea que passa dentro de Jales, chega até o Porto de Santos. E até lá nós temos várias obras a acontecerem que a Rumo tem que executar num período de 10 anos. Então, desde 2019, quando eu estive lá, presidente da AMA, falando, defendendo o interesse dos municípios de São Paulo para a instalação dos viadutos, dos desvios, porque tem lugar, Rio Preto não vai ter viaduto, Rio Preto vai desviar. A linha férrea vai desviar do centro da cidade. Campinas vai desviar, Araraquara vai desviar. Então tem uma série de obras que ainda irão acontecer ou estão acontecendo por todo o estado de São Paulo. Então aquela defesa, lógico que eu estava defendendo os interesses do município de Jales, mas defendendo os interesses dos paulistas por toda essa malha que passa a linha férrea que a Rumo tem a concessão. Por isso que a Rumo é que conseguiu que está executando a obra, porque ela conseguiu numa luta nossa, de todos os municípios, os deputados envolvidos, o governador, então todo mundo estava envolvido. O ministro da época dos transportes era o próprio Tarcísio, que é o governador hoje, e ele estava nesse encontro lá no Tribunal de Contas, representando o ministério. Então estava o pessoal do DENIT, o pessoal da Agência Nacional de Transportes, ou seja, foi uma grande reunião para convencer o Tribunal de Contas da União a aprovar naquele momento, a renovação antecipada da concessão, porque daria a possibilidade para que a Rumo fizesse os investimentos também antecipados. E porque venceria a concessão em 2028. Então antecipou-se a renovação da concessão e deu mais 30 anos para a Rumo de concessão e em troca disso, a Rumo faria os investimentos nos conflitos urbanos de todos os municípios aonde tivesse a malha. Então foi essa a grande conquista. Por isso que é importante ser presidente da AMA para trazer uma coisa positiva assim. Isso que eu luto e eu torço para que o prefeito que está agora como presidente da AMA também tenha uma vitória como essa no futuro para dizer que fez pela cidade, pela região, pelo estado de São Paulo. Essa que é a importância, é o legado que fica do gestor naquele período de presidência. E eu era presidente, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar lá presidente e defender os interesses de Jales, de São Paulo e do Brasil, porque essa malha passa, cruza todo o país, né. Uhum. Ô Flá, eu sempre faço essa mesma pergunta para todos que vêm aqui, até porque foram prefeitos, né. Muito se usa na política a dívida política, tá.
pessoas que trabalham durante, a sua candidatura, né, tem algum diferencial, tem algum benefício lá na frente, tá. Eu busquei alguns secretários aqui na tua gestão, você nomeou, como secretários Newton Suetugo, Lourdes Marcondes Rezende e Maria Aparecida Moreira. Qual foi a sua intenção com relação a esse secretariado? E os outros secretariados que você tinha, era a parte técnica ou era a parte política? Totalmente técnica. Como nós fomos uma candidatura única, o que que eu fiz questão? Se eu fosse dar uma secretaria para cada partido político, nós tínhamos naquele momento 18 partidos. Como é que eu ia fazer? Nós não tínhamos 18 secretarias. Então a opção foi: olha, nós precisamos, se a cidade nos deu essa incumbência de recuperar, através do voto, de recuperar financeiramente e a infraestrutura da cidade, eu vou ter que tecnicamente colocar os melhores. E aí foram escolhidos os melhores profissionais de cada área, da educação, saúde, planejamento, agricultura. Então, eu tinha o doutor Pedro, que era o procurador, um juiz de direito aposentado, o Hilário Pupim, secretário da Agricultura, que já tinha sido prefeito, agropecuarista da época, conhecia tudo do setor. O Niltinho, que fazia o planejamento, era um homem, que trabalhava na Caixa Econômica Federal, que tinha Engenheiro a da Maria Caixa. Aparecida conhecia tudo do Sistema Único de Saúde, a Lourdinha, historicamente, conhecia de educação, como todos os outros secretários que faziam parte daquele grupo. No entanto, o grupo que deu certo, porque nós saímos com a gestão bem avaliada e cumprindo aquilo que nós, nos exigimos durante todos os 4 anos, de recuperar a cidade. E Vou a falar, cidade foi recuperada. você disse agora que teve uma avaliação boa da gestão. Por que que o Fla não saiu candidato à reeleição em 2020? E Primeiro, desculpe não, até não, te não, interrompendo, pode é, pode terminar. porque é o seguinte, eu primeiro que eu sou contra realmente a reeleição, eu acho que a reeleição é injusta, porque quem está no poder tem muito mais condições do que aquele que você vai enfrentar. Você imagina você ter a máquina administrativa toda do seu lado, com recursos de investimentos, né, e aquele que é o teu adversário não tem esta mesma condição. Primeiro que eu sou contra a reeleição, em princípio, eu sou contra, eu não fui nem candidato à reeleição a vereador, eu não fui candidato à reeleição a vereador, né. E depois não fui candidato a prefeito à reeleição, que eu tinha total condição. Uma gestão bem avaliada pela recuperação que nós fizemos da cidade, poderia tranquilamente ser candidato a prefeito novamente. Mas aí veio essa contradição, poxa vida, por que que eu sou contra, eu vou ser candidato e a gente vivendo um momento de pandemia que a cidade precisava de total concentração do gestor para que nós cuidássemos da vida das pessoas. E eu preferi ficar ali naquele momento, não ser candidato à reeleição, cuidar de Jales e não disputar e não perder o foco naquele momento. Esta foi minha decisão. Ô Flá, o que o vice Garça te acrescentou na sua gestão, na administração Flá e Garça? Um grande exemplo de homem público, um homem honrado, sério, dedicado às causas públicas também, já ficou como provedor da Santa Casa, como presidente da PAI, ou seja, um homem dedicado às coisas de Jales. Então, sempre orientou de forma positiva, e ter o Garça como um homem ao seu lado na gestão, te dá força, te dá tranquilidade e te dá exemplo para seguir e fazer o que é correto. Então o Garça sempre foi um exemplo para mim. Não dá para não falarmos do escândalo que foi, né, voltando um pouco aí da tua gestão, que foi noticiado até no Fantástico da Rede Globo, sobre o caso da ex-tesoureira, né. O que te deixou de aprendizado de todo aquele acontecido? É muito triste o que aconteceu, todos sabem, o caso da Érica abalou todos nós jalesenses, porque ninguém acreditava, uma jovem que tinha entrado na prefeitura muito nova e que ficou vários anos lá como servidora e passou por 4 ou 5 prefeitos e, de repente, acontece, no meu mandato acontece isso. Mas é um momento de superação, o mesmo que aconteceu com a Érica, é o mesmo que quando aconteceu no meu início do mandato. Foi um momento de superação, nós tínhamos que superar aquela crise quando eu entrei na cidade. E eu entrei em 17. Em 18 que aconteceu com a Érica. Mais um momento de superação
e nós tínhamos que passar por cima daquilo tudo e retomar os investimentos na cidade, fazer o que a cidade precisava, melhorar na área da saúde, melhorar na área da educação, e nós tivemos os melhores índices do Brasil na área da educação. Nós tivemos reconhecimento, do próprio Tribunal de Contas na época, da implantação do terceiro médico no Concierge, foi no nosso período, que eu era presidente e prefeito, que nós implantamos o terceiro médico, e melhorou muito o atendimento da saúde. Lógico, a atenção básica é muito importante, as nossas unidades básicas de saúde nos bairros precisam trabalhar conectado, e isso foi feito. Na área de infraestrutura, tudo que nós fizemos de recap, de asfalto, nós temos 60, 70% da cidade naquele período. Então, eh eh, tudo nos deu mais força, porque aquilo não poderia derrubar a cidade de Jales. E nós recuperamos e entregamos a cidade melhor do que encontramos. Isso é o mais importante. Então, superar as dificuldades, e nós tivemos isso num momento difícil. Nós tivemos 2 momentos, assim, ruins da questão financeira. Você lembra que é a história da Minerva. Quantos anos nós ficamos pagando essa história da Minerva, de uma dívida que ficou por conta do distrito, e quem pagou a dívida, quem quitou a dívida da Minerva, Cizi, foi eu também como prefeito. Farini disse. Nós encerramos a história com a Minerva, quer dizer, encerramos a história com a Minerva e também encerramos a história da Hérica, porque aconteceu no meu mandato e depois, e o mais importante de tudo, que nenhum servidor foi condenado neste caso. Mostra que todos estavam realmente empenhados em fazer a recuperação. Então, passado, mas tem que ficar a gente tem que lembrar para ficar como Aprendizado. um aprendizado de que gestão pública é isso, é enfrentar os desafios e saber sair desses problemas que apareceram. Ô Flá, já que a gente voltou ao assunto de novo gestão Flá, qual foi o seu maior erro e o maior acerto na gestão? Erros e acertos. Eh, nós temos, veja bem, você nunca trabalha para errar. Pode acontecer algum erro e às vezes não acontece o erro do Fla, mas de algum servidor, que naturalmente nós estamos envolvidos, mas, você trabalha sempre para acertar. E eu acho que o maior acerto, da nossa gestão foi fazer um grande time, fazer uma grande recuperação da cidade, mesmo com todos os problemas, porque você falou, nós vivemos o problema da Érica, mas naquele mesmo ano, mandato, nós vivemos. Quitamos a Minerva, que era um problema que sangrava Jales, tivemos o problema da Érica e superamos, e depois veio a pandemia com um grande problema mundial e também superamos, ou seja, é isso que é o desafio, e eu acho que esse foi a grande virtude do nosso mandato, enfrentar os desafios, as dificuldades e passar por elas e entregar a cidade melhor para a população. Isso que é o mais importante. Tá. Ô Flá, qual que é a sua ligação com as praças Eufli, Jales e Jacaré? Foi conquista da sua ou da atual gestão? Não, a Praça Eufli Jales, nós tivemos o início, um recurso do Ministério do Turismo, capitaneado pelo nosso deputado Baleia Rossi, ele que arrumou os recursos. Nós MDB. iniciamos a obra e entregamos na nossa gestão uma parte dela, e depois a gestão que assumiu é que entregou. A outra praça do Jacaré é o seguinte, você lembra quando eu falei que nós transformamos a cidade em município de interesse turístico, em MIT. Quando você transforma a cidade em município de interesse turístico, todo ano vem um recurso. E uma parte do recurso também, daquela praça do Jacaré, também foi usada pelo MIT. Era recurso do MIT. Como agora está tendo uma obra lá no não está tendo uma obra lá no nosso, como chama? No Bosque Municipal, não está tendo uma obra, Tá. também uma parte daquele recurso é do MIT. Por isso que eu falo que a conquista do MIT é muito importante, porque todos os próximos prefeitos que passarem vão ter recurso garantido por conta daquela conquista que nós tivemos lá atrás. É a história da instalação do poupa-tempo, todo mundo vai usar esse benefício. O importante da gestão, Cizico, é saber o legado que fica, e é isso que eu tenho certeza. Quando eu entrei, quando eu saí deixando muita coisa boa para que a próxima gestão fizesse a entrega, a inauguração. Centro Dia do Idoso foi nós que deixamos pronto, a praça foi nós que iniciamos, o Teatro Municipal, aquela grande obra, também foi, os viadutos, ou seja, eu tenho certeza que a nossa gestão pôde contribuir
para todos, da cidade de Jales e deixando um legado positivo financeiramente e também de obras que iriam ser entregues. Então é isso que é o mais importante na gestão. Tá. Flá, eu não sei se você tem noticiado ou escutou alguma coisa do fato. Teve um conflito agora com do presidente do Concirge, que foi nomeado agora o prefeito de Vitória, Brasil, o Paulo Miotto, e ele teve algumas medidas de dispensar alguns funcionários que estavam na última gestão, tá. Por que se deu esse conflito, ao seu ver, com a atual gestão de Jales? Eu acho que a gestão está passando por uma grande dificuldade na cidade de Jales. Nós temos que fazer a nossa avaliação pessoal de cada um e a gestão tem que fazer também. Não está bom. Veja bem, nós estamos tendo casos de dengue que nunca houve na história de Jales casos dessa natureza, inclusive com mortes, que é uma tragédia, é uma tristeza, né? E a gestão do Concierge também estava comprometida. Muitas reclamações. Aí a decisão é do colegiado, são os prefeitos todos, decidiram mudar a presidência. E pelo que eu estou sabendo, tem melhorado. Tem quitado umas dívidas que tinham ficado lá no Concierge, e o Paulinho tem feito um grande trabalho. Eu acho que num futuro bem rápido aí ele consegue recuperar a imagem e a organização do Concierge para que nós tenhamos saúde de qualidade em Jales. Pronto atendimento é muito importante. Lógico que a atenção base precisa ajudar esse pronto atendimento. Quanto mais se atende nas unidades de saúde, menos você, aumenta a fila no pronto atendimento. Precisa ter uma sinergia. Mas eu acho que é torcer para dar certo. Nós não podemos ficar pensando que vai dar errado. Tem que torcer. Olha, quem está na presidência agora foi a maioria dos prefeitos que escolheu, então temos que torcer para dar certo, porque não estava indo bem, não. Isso a população que está reclamando, não sou eu que estou dizendo. Tá. Um dos reais problemas em Jales é o mau cheiro. A gente até estava comentando uns minutos atrás. O pessoal está reclamando muito que está cheirando mal à noite, tá? Eu vi uma publicação da Fuga Couros que até estavam direcionando o problema a eles, falando: "Olha, a empresa Fuga Couros, que é de lá que está vindo o cheiro". E eles emitiram uma nota dizendo que o mau cheiro não é deles, né, que eles já tratam a água de maneira exemplar. O que que o prefeito Flá, o ex-prefeito Flá, o atual secretário do deputado Carlão Pignatari acha sobre isso, sobre esse fato? Para que a gente tenha também um parecer de uma outra pessoa também, que está do lado de fora. Eu acho que os órgãos competentes têm que atuar severamente neste caso. Eu acho que a CETESB tem que estar e os órgãos ambientais têm que estar por dentro, têm que estar buscando o que está acontecendo, que realmente incomoda toda a população, principalmente quem vive mais perto ali desse setor. Mas eu também acredito que não é a fuga. Eu confio muito no trabalho, na organização, na liderança do Fabrício Fuga, ali da Fuga Cores, que eu tenho certeza que não é culpa da fuga. Tenho certeza absoluta, porque como prefeito também, já várias vezes visitei e sei do trabalho que eles têm com essa organização, com esse tratamento, dos resíduos, ou seja, tenho certeza que não é a fuga. Tem que averiguar. Que é ruim, é ruim. E a população não pode ficar nesse sentido. E a administração tem que correr atrás, junto com os órgãos estaduais. Ô Flá, por que Jales ficou para trás em termos de comércio, comparado com outras cidades como Fernandópolis e Votuporanga? Eu acho que o comércio de Jales é muito forte. Nós somos uma cidade, centro de região. Se você vai no Proença, você tem uma noção, porque você tem 50% dos veículos são placa de Jales, 50% são placa de fora. Então o comércio daqui é aquecido. Eu acho que na parte industrial nós ficamos para trás. Você pega Votuporanga, o Grupo Facchini e várias empresas na área moveleira, ou seja, eles avançaram realmente nessa área industrial que nós não fizemos. E Fernandópolis avança nessa área educacional, com 2 universidades. Então isso eu acho que diferencia um pouco. Eu acho que nós precisamos sim, sempre lutar por esse desenvolvimento e avançar. Pelos números, parece que nós diminuímos um pouco, é uma triste realidade, porque inclusive você diminui a possibilidade de repasse de recursos, tanto do FPM quanto do ICMS. Quanto mais você tiver da população, se passar de 50.000, você recebe mais, você sobe o degrau. Então é importante a gente lutar sempre por esse aumento na nossa população e no nosso desenvolvimento. Durante a entrevista aqui, você citou algumas vezes aqui o nome Rodrigo Garcia.
você teve uma aproximação muito grande com ele. Era tudo que você esperava o Rodrigo estando junto com o Fla? Sim, o Rodrigo foi um grande apoiador da cidade de Jales. Primeiro que o Rodrigo é um grande homem público. Eu acompanho o Rodrigo como deputado estadual, como deputado federal e como secretário do Desenvolvimento Social, eu estava como diretor no programa junto com ele. Como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu participei das cadeias produtivas por todo o estado. E como secretário da Habitação, eu fui gerente em Rio Preto e Araçatuba. Então, sei das qualidades do Rodrigo. Como vice-governador, eu já era o prefeito da cidade e o Rodrigo me ajudou muito, inclusive, nos viadutos, nas reuniões que nós fazíamos em relação àquela história da conquista dos viadutos, que era o processo de renovação da concessão da Rumo. E não só, o Rodrigo veio aqui inaugurar o Poupa Tempo, então o Rodrigo está intimamente ligado com o Jales. A estrada Jales Dirce Reis, o primeiro que anunciou, que falou, foi o Rodrigo, né? Nós tínhamos já no governo Márcio França assinado um convênio daquela estrada. Quando veio o governo Dória e Rodrigo, que saiu realmente, de fato, a obra da recuperação da estrada vicinal Jales Dirce Reis. Então, são muitas obras que aconteceram na nossa região. A região não pode, eu acho que a região só ganhou com o Rodrigo governador, com o Rodrigo deputado. É um grande homem público, eu aprendi muito, meu amigo. Há 15 dias nós tivemos uma reunião em São Paulo para dizer do futuro do Rodrigo, o que vai ser, o que ele está pensando. Ele está muito bem na área, da iniciativa privada agora, mas o Rodrigo precisa voltar à vida pública, que é um homem que contribuiu muito pela nossa região, basicamente, mas por todo o estado de São Paulo. Você disse agora que o Rodrigo precisa voltar à vida pública. É. E o Fla candidato? Quais são as intenções do Fla candidato? Não, eu estou agora trabalhando na Assembleia Legislativa. Quem me pediu para que fosse junto com o deputado Carlão, inclusive, foi o próprio Rodrigo. Falou: Flá, nós precisamos trabalhar com um cara que ajudou muito o Estado. E o Carlão ajudou muito o Estado de São Paulo quando o Rodrigo era governador. Ele era líder, presidente da Assembleia e pôde ajudar muito essa região. Então nós devemos isso para o Carlão e eu fui trabalhar com o Carlão e aprendi a enxergar o Carlão diferente. O Carlão tem um potencial muito grande de capacidade e de municipalismo. O Carlão ajuda realmente esses municípios do estado de São Paulo, do interior. Não é fácil, hoje nós vivemos a política diferente. Hoje você tem as pessoas que vivem da internet, a eleição, ou alguma classe, e o Carlão não, basicamente é ajudando os municípios. E ele tem feito muito pelo estado. E eu estou hoje trabalhando com o Carlão na Assembleia, ouvindo muito, e a decisão minha de ser ou não ser candidato a cargo que for, nós vamos discutir, lógico, com o Carlão inicialmente, que é hoje o meu chefe, meu patrão, e eu respeito muito, mas nunca dizer que não vou participar de eleição mais, porque sempre nós temos que estar à disposição para ajudar a nossa cidade, a nossa região e a nossa população de todo São Paulo. Ô Flá, eu peço licença até um pouquinho para a gente fazer às vezes aqui do patrocinador. Até me perdi aqui, a conversa foi tão boa que a gente Sem dúvida, vamos tocou um lá. negócio aqui, geralmente eu faço no meio do programa, vou fazer agora, tá bom? Os patrocinadores que movimentam aqui o nosso programa. Lotérica Jales, a lotérica mais premiada de Jales. A Pé Quente, além de bolões e jogos normais, você paga suas contas em qualquer na lotérica com qualquer cartão de crédito ou débito, tá bom? Então, assim, é uma comodidade enorme para todos os frequentadores, para todas as pessoas que precisam, né, pagar suas contas de energia ou de água. Então, paga com cartão de crédito ou débito também. Torteria Delícia. Se bater a fome, já temos o lugar certo. Torteria Delícia. Fica ali na Rua 11, em frente ao Pintando 7. Olha que coisa boa. Já mata a fome e depois aprecia a melhor sobremesa da região. Olhe só, os trabalhadores de toda a região que chegam de ônibus e não tem nada de tomar café em casa. E já na Torteria Delícia você encontra as melhores variedades de salgados e sucos. Chiquinho Auto Posto e Conveniência. Alô você motorista, o melhor atendimento da região. Chiquinho Auto Posto e Conveniência, do nosso amigo Cleiton Xavier. Além disso, a única churrascaria para que você almoce apreciando a melhor carne que você já comeu.
Veja o plano de fidelidade, que a cada 10 abastecimentos você ganha, junta em prêmios, tá bom? Para trocar em utensílios lá do mesmo posto. A lavada do seu carro também, aproveite lá. Alô meninas, ateliê Vila Parque lá da Érica, eu tenho uma notícia a você. Não sabe onde escolher o melhor vestido de ir ao casamento ou festividade e chamar a atenção de todas? Lá você aluga ou compra o seu vestido maravilhoso. Eu garanto que vocês ficarão babando de inveja. No ateliê Vila Parque da Érica você encontra os melhores e mais lindos vestidos com os melhores cortes. E o preço você vai se assustar de tão acessível. Fica ali na rua 6, 2426, ao lado da Praça do Jacaré. Ney Imóveis, você que está sofrendo com aluguel caro e não, eu tenho uma dica para te dar. Ney Imóveis te dá toda a estrutura para que você dê entrada na sua tão sonhada casa própria. Fique em frente à Caixa de Jales ou pelo telefone 99741 3166. Falar com o Ney, a Ney Imóveis. Grupo São Felício. Pensou em um plano de segurança para vigiar ou proteger o seu patrimônio? Pensou no Grupo São Felício. Responsabilidade e comprometimento com o seu patrimônio. Essa é a nossa missão. Faça um orçamento sem compromisso com o diretor operacional Kleber São Felício. No celular WhatsApp 99615 8166. Grupo São Felício. Eros Motel. Atenção, homens e mulheres, querem apimentar mais a sua relação? A relação de vocês está desgastada? Eros Motel. Lá você tem toda a confiança de pessoas sérias que vão te dar toda a comodidade de estarem seguros como se estivessem em suas casas. No Eros Motel você terá momentos inesquecíveis com seu parceiro ou parceira com total sigilo. O Eros Motel fica na rodovia Eufli Jales, quilômetro 351, saída do trevo da Fuga, sentido a Ponta Linda, do meu amigo Ganso Faraó. Esses são os nossos patrocinadores do programa. Flá, dê aqui a sua deixa, as suas condolências, os seus pesares, qualquer coisa que você quiser aí. Fica aqui o meu agradecimento a você, Flá. Eu sou até suspeito de falar de você. Você que me ajudou tanto no meu início da carreira política, tantas e tantas vezes você achou comodidade para a gente lá em São Paulo, a gente era até perdido lá e você deu o chão para a gente pisar lá, né? Assim como vários políticos na região também, você deu oportunidade. Então, o meu agradecimento a você, quero que você agradeça ao pessoal de Jales e região. Na verdade, eu que tenho que agradecer a você, Cizico, ao Luigi, e esse podcast que já está sendo muito comentado. Eu acho que vocês fazem Graças a Deus. uma importante missão. Isso é muito importante. Jales, não só Jales, toda a região precisa de informação de qualidade, com seriedade, com gente séria por trás da informação, porque com a informação o munícipe fica antenado para tomar as decisões. E quanto mais nós tivermos gente competente no setor, mais nós vamos ter gestores comprometidos em fazer o bem para a cidade. Então vocês dão um banho aqui, eu acho que nós temos que servir sempre, e é a grande palavra que eu digo sempre, nós temos que servir mais do que ser servido. Por isso que servidor público, o nome já diz tudo, é servir ao público. E essa é a nossa luta, uma luta como servidor, como cidadão, como pai de família, como amigo, como irmão. É por isso que eu desejo para vocês sucesso nessa nova empreitada, nesse novo desafio, que eu tenho certeza que vocês vão fazer com a seriedade que merece a comunicação aqui na nossa região e principalmente na nossa cidade de Jales. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Jales. Até outro. Abraço a todos vocês.